Pessoal, é o seguinte, a chegada do Pablo Marçal na disputa e o crescimento dele principalmente tem gerado, digamos assim, atritos na direita e extrema direita. E aí, né, é uma briga por espaço. Gente, não vamos iludir não, achando que, opa, né, tem um aí que tá querendo defender o país, defender a liberdade, tudo conversa fiada. É tudo interesse pelo poder e não é o poder para transformar a vida das pessoas, é o poder para ter mais capacidade de tomar decisões que eventualmente beneficiem até os próprios negócios, é ter palanque aqui para vender curso, porque o Marçal, mesmo se ele for derrotado no primeiro ou no segundo turno, não tenhamos dúvidas, ele já saiu vitorioso no sentido de valorizou os cursos que ele vende aí e ganha muito dinheiro com isso. Tem gente disposta a pagar para ouvir, né, o que esse cidadão fala aí nos eventos que ele promove. Então, assim, no fundo, pessoal, infelizmente, eu gostaria até que não fosse assim. Nós temos no Brasil, né, pouquíssimos, raros políticos que de fato pensam no coletivo, pensam, né, em ajudar o povo. Boa parte está aí para levar algum tipo de vantagem pessoal. E aí a entrada dele, repito, falando, causou atrito na direita. E aí o Tarcísio de Freitas, por exemplo, que é o governador de São Paulo, já partiu para cima e algumas vezes do Pablo Marçal. Aí o Pablo, né, também dá umas cutucadas no Tarcísio. Por quê? Se o Pablo ganhar a prefeitura de São Paulo, isso pode acontecer? Pode, está na disputa, né, pode acontecer sim, ainda mais ele que está crescendo nas pesquisas. Ele acaba, todo prefeito de São Paulo, não só se o Marçal foi eleito, como se o Boulos foi eleito, o prefeito de São Paulo ele vira, digamos assim, um pré-candidato ao governo do estado e, quem sabe, na frente, à presidência. Que foi mais ou menos o que o Dória tentou fazer. Virou prefeito, depois governador e aí morreu politicamente e nem chegou, mas ele queria disputar a presidência. E o Tarcísio também tem lá os seus planos de ser presidente um dia. E aí, vendo o Marçal surgindo na direita, falou, opa, peraí. Então, né, não pode. E o que acontece? O Tarcísio, então, foi conceder uma entrevista e avaliou lá que entre Marçal e Boulos, talvez o melhor caminho seria um voto nulo. Ele disse isso na Jovem Pan, dizendo que abre aspas para ele, né? É um bom caminho o voto nulo num suposto segundo turno entre Boulos e Marçal. E aí o Carlos Bolsonaro não gostou e disse: não existe voto nulo contra a esquerda. Fizeram isso no passado com o presidente Bolsonaro e isso ajudou a levar o PT ao poder. Hoje, passados menos de 2 anos, o país está sendo devastado pela facção. Bom, se o Carlos acha que está sendo devastado agora, o que ele pensava antes então? Eu não sou aqui daqueles que acham que o país está uma maravilha, mas se a gente comparar até, inclusive, alguns números de agora, que, repito, não são números que estão transformando o país num paraíso, não. Mas se comparar com os do governo Bolsonaro, você, né, e ele acha que agora o país está sendo devastado, o que ele vai dizer então do período em que o pai dele esteve à frente desse país? Aí pode falar assim, mas é porque teve pandemia. Bom, a pandemia teve ali em 2020 e 2021. Em 2019, primeiro ano do governo, lua de mel com o eleitor, com o Congresso e tudo mais. O governo Bolsonaro, o primeiro ano, o país cresceu menos do que o fim do trágico governo Temer. O governo Temer foi um desastre. Aí vem o Bolsonaro no primeiro ano e cresce menos, né, 0, alguma coisinha, menos do que tinha crescido pouco já no governo Temer. Então é surreal o delírio. Aí eles querem colocar culpa na pandemia. Mas eu vou lembrar que em 2019 o governo Bolsonaro, no seu primeiro ano, cresceu menos do que o pífio crescimento do último governo Temer. Ou seja, o país piorou com o Bolsonaro no poder. Aí veio a pandemia e acabou de arrebentar tudo no meio. E depois, no último ano, o PIB de fato cresceu um pouco mais do que vinha crescendo, só que teve ali... teve um monte de negócio ali de PEC disso, PEC daquilo, aí furou o teto. E olha, eu não tô aqui defendendo o teto, não. Para mim, o teto nem devia existir. Mas para ter o crescimento que teve, Bolsonaro teve que entrar em contradição com muito que ele pregava antes. Aí aumentou o Bolsa Família. Ele criticava o Bolsa Família antes de ser presidente. Depois que virou, aí percebeu que aquilo poderia melhorar a sua popularidade. Aí, parecia até o pai do Bolsa Família. É um negócio realmente surreal. Depois do Carlos dar essa cutucada, então, aí o Tarcísio recuou e disse: o Carlos está certo. Não pode haver voto nulo contra a esquerda. Não me expressei bem na entrevista e estou sendo criticado com razão. Então esse aqui é um movimento, né, na direita. A gente fica observando. O Carluxo, inclusive,
fez as pazes com o Marçal. Eu trouxe aqui que eles trocaram alfinetadas. O Bolsonaro disse que o Pablo Marçal não tem caráter, palavras do Bolsonaro. O Carluxo partiu para cima. Aí o Marçal chamou o Carluxo retardado mental. E agora eles tiveram uma conversa mediada pelo... Olha o nível. Nicolas Ferreira mediou uma conversa entre Carluxo e Pablo Marçal. Meu Deus do céu. E aí o Carluxo fez um longo texto. Nem parecia ele. Tava até equilibrado ali no texto. Dizendo que fez as pazes, né? Que conversou e que foi uma boa conversa. Mandando um abraço. Ou seja, já estão pulando do barco do atual prefeito Nunes. E vamos ver qual vai ser a reação dele, inclusive nos próximos eventos. O 7 de setembro, inclusive, o Nunes está prometendo participar. O Pablo Marçal agora abriram um convite para quem for candidato que quiser participar, pode. Vamos ver se o Pablo vai e como ficará a questão da próxima pesquisa que sair. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, até mais!